Seguinte, gente. Vídeo de hoje, canal do Semideus, construções assustadoras feitas ou não pelo homem. E tipo, eu acho, do canal Semideus, tá? Deixa o like, se inscreve, tamo junto. Eu acho que isso daqui abre o pretexto das construções feitas por alienígenas, né? E aí, escute. E eu adoro essa teoria da conspiração, mano. Eu acho que a teoria que eu mais gosto é a teoria dos alienígenas, mano. Que vieram e construíram os bagulho, mano. Eu acho muito da hora, velho. Eu acho muito legal. Muito legal, muito legal. É a teoria mais zica, tá ligado? Tipo, mano, foram os alienígenas que construíram as pirâmides. Foram alienígenas que construíram tudo, tá ligado? É legal, é legal. É legal. Porque são as mais preguiçosas? Pô, é a mais legal, velho. Eu gosto de outra nova que eu li, que eram humanos super avançados e largaram nós aqui. Isso daí tem. Isso daí tem. Eu vi essa teoria sobre ser uma. É que existiu no mundo uma sociedade tão avançada que eles mesmos causaram o próprio colapso. E a gente tá fadados a seguir o mesmo rumo deles. Porque esse daí é o ciclo de uma sociedade desenvolvida. Tá ligado? Tipo, a sociedade desenvolve, morre todo mundo, acaba, extinto. E aí depois começa do zero. Eu acho que a teoria ponto zero, não sei, é um negócio assim, tá ligado? E aí sobe, avança mais do que a antiga, desce tudo. Tá ligado? Acaba, volta pro zero. E aí começa outra sociedade, tal, beleza. Sobe mais um pouquinho, acaba tudo de novo. Tá ligado? É pique isso mesmo. Essa teoria, né, no caso, né? Isso, Guy. É pique isso mesmo. Uma coisa muito boa seria que depois de muito tempo da sociedade a gente foge pro espaço e quem fugiu fica perdido e voltou pro espaço com macacos evoluídos aqui e restaura a humanidade. Quê? Oi? E aí, Duda? Os arqueólogos nos anos 6000 tentando decifrar o que significa calabresa e bora abriu e lá ele. Mano, eu juro, eu juro. Eu espero, mano. Esse daqui eu acho que é o meu único pedido como humanidade. Eu espero muito que daqui uns 3.000 anos o mundo relembre dos memes de 2000. Tá ligado? Mano, imagina nos anos 2000 os cara falaram assim, nossa, lembra quando a sociedade achava legal o Trollface, o Forever Alone, o Antônio Nunes, o Bora Bill, o Laele, tá ligado? E aí, viciado, tudo bom? É isso, é isso. Só que segundo o Dr. Ciência, o nosso lixo de hoje dura milhões de anos. Então se a gente explodir, os próximos vão achar uns HD intacto. Da hora, da hora, da hora, da hora, da hora. Então, enfim, bora ver o vídeo? O tipo é mó nerd, me identifico. Qual é, cara? Dado ao recente fenômeno dos espaços liminares, que exploram um sentimento de estranheza em lugares vazios que não costumamos Isso daí é tipo, o espaço liminar é tipo as backrooms? É, não é? prestar muita atenção, eu comecei a perceber um certo horror em algumas estruturas criadas pelo homem, ou pelo menos propostas É para tipo serem isso, né? construídas. Afinal, existem algumas construções e estruturas que, por um É a motivo mesma ou outro, coisa. podem ser um Entendi. pouquinho assustadoras. Seja estruturas nunca construídas que desafiam o que é humanamente possível,
Aquilo ali é esfera de Dyson? É o nome? Não sei como que é o nome disso. Estruturas abandonadas que possuem diversas lendas, É, né? até um dos experimentos mais estranhos feitos em um videogame. Tô ligado. Então é por causa disso que no vídeo de hoje eu decidi conversar com vocês sobre construções assustadoras feitas pelo homem. Bora ver, bora ver. E aí, Sophie? Eu gosto que o Semideus usa umas músicas muito boas, né? De fundo, né? Dentre as diversas fobias que existem por aí, uma das que mais é explorada na internet é a megalofobia. Ela é a fobia Megalofobia? relacionada ao medo irracional a coisas grandes, mais especificamente um lugar ou algo que seja muito maior do que uma pessoa, por exemplo. Que Indo de isso? estruturas como prédios ou castelos, É medo de até coisa grande. formações Lá ele! Vá merda, cara! naturais como montanhas. Inclusive, muitas das imagens relacionadas a essa fobia lidam com coisas que têm um tamanho não usual, como é o caso de representações de Ó. animais em estátuas e esculturas. por Caraca, exemplo. que da Na hora! verdade, estátuas são uma das coisas mais representadas dentro da megalofobia, já que espalhado pelo mundo existem diversos exemplos de estátuas com visuais um pouco desconfortantes Fofinho, que geralmente horroroso. são bem grandes. E o continente asiático em particular é onde podemos encontrar Mano, muitos exemplos. Porque tem umas esculturas de Buda, né? Mó diferentão, Esse velho. conceito. Uma imagem que talvez você já tenha visto é essa, que é uma das mais presentes dentro da megalofobia. Eu, pelo menos, já vi ela sendo usada várias vezes nesse contexto. Ela é uma fotografia tirada no Japão, mas em específico na cidade de Sendai, na prefeitura de Miyagi, no norte do país. Ela é uma estátua de uma figura budista conhecida como a Bodhisattva Kuan Yin. Essa estátua possui, contando com a sua base, 100 metros de altura, e é a nona maior estátua Hunter? do mundo atualmente. E ela pode ser muito bem vista sobre a paisagem da cidade de Sendai, como se fosse uma entidade te observando Tem, dos né, céus. Não E já que a sabia. gente entrou nesse assunto, a maior estátua do mundo está localizada na Índia, e se trata da Estátua da União, que, desconsiderando a sua Caralho, base, o ela tamanho possui disso aí, velho. 182 metros de altura. Para vocês terem uma noção, o Cristo Redentor tem apenas 38 metros. Carai, Cristo, qual é, mano? E aí, velho? E aí, mano? E aí, velho? O Cristo, então, seria, tipo, homens de menos de 1,60? Nossa, velho. Nosso Cristo Redentor é paia? Menos de 1,50? Que analogia é essa, não? Pô, comparado às outras estátuas, né, velho? Então essa aí é bem grande, mas bem grande mesmo. Ela representa o ex-primeiro-ministro da Índia, o ativista Ué, cara, que é, Vallabhbhai cara? Patel, o primeiro a se apossar desse cargo lá em 1947, justamente o ano que a Índia Vamos virou um tomar país uns independente. hormônios aí. A sua construção se iniciou em 2013 e terminou em 2018, custando cerca de 420 milhões de dólares. Meu Mas além Deus! disso, um tópico bastante interessante que o relaciona à megalofobia é a ideia de construções que nunca saíram do papel. Tiba, chuta quanto tinha estátua gigante de Rhodes. Quem que é Rhodes? Bom, eu não conheço esse mano, então devia ter uns 10 metros, sei lá. Principalmente por serem ambiciosas demais. Inclusive, eu tenho um vídeo dedicado a falar sobre esse tema aqui no canal. Uma dessas estruturas que nunca foi construída é a Pirâmide Zigurati, planejada Colosso para de ser rocha. construída em Dubai, nos Emirados Árabes. Caralho, mano, mas ia ser uma pirâmide tecnológica? É uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ih, eu não lembro. Ela seria um prédio em formato de pirâmide que abrigaria mais de 1 milhão de Não lembro, pior pessoas, que não lembro. sendo projetada para ser E aí, autossuficiente, Duda? sendo abastecida com energia solar e eólica, tendo até sistemas de transportes públicos. Ô, pera. Não tem um lugar do mundo que tá fazendo uma cidade submersa? Submersa não. É um paredão? Uma cidade, tipo, do início ao fim, extensão quilométricas. É uma cidade em linha reta. Cancelaram quase todo o projeto. Por quê? Ficou zoado? Porque não funciona? Ah, sei lá, né? Vai que funciona.
dentro da estrutura, funcionando como uma espécie de cidade compacta. Se desse esse projeto na minha mão, eu fazia funcionar. Se desse esse projeto na minha mão, eu fazia funcionar. Mano, tranquilo, tranquilo. É que os caras não tiveram a ideia, tá ligado? Não chegaram no e-mail pra mim. Mas se chegasse, eu pensava. Tá ligado? Esta estrutura teria mais de 1.200 metros de altura e mais de 300 andares. Ela foi pensada em 2008 e até se planejou que a sua... Porque essa pirâmide ia ser bonita, pelo menos, né? Não sei. Eu acho que isso daí deve ser a maior inutilidade do mundo, mas tudo bem, mas é bonito. Construção se iniciasse lá em 2021, com seu término planejado para 2028. Porém, até onde eu pesquisei, a sua construção não se iniciou. Apesar de até existir a vontade... A pirâmide ali no topo não parece um Dio? Tem nada a ver, nada a ver. De fazer múltiplas pirâmides, mudando talvez completamente o nosso conceito de cidades. Outro conceito semelhante a esse, que nunca chegou a ser construído, é o da Exceed 4000, que foi pensado para ser construído em Tóquio, no Japão, e seria uma estrutura com 4.000 metros de altura, com mais de 700 andares. Não é Dildo não, gente, é Dil, gente, que isso? Também para comportar muitos habitantes. Que isso, rapaziada, que isso? Mas a que de fato é a maior estrutura já pensada é a Torre de Babel de Tóquio. Também caraca, que doideira, no Japão, que teria seus 10.000 metros de altura. Se ela fosse construída, 10.000 metros? Seria o lugar mais alto no planeta Terra, já que ela seria até maior que o Monte Everest, já que a Torre de Babel de Tóquio é cerca de 1.000 metros maior do que a maior montanha do mundo. Se especula que demoraria cerca de 150 anos para que a sua construção fosse finalizada. Velho. E ela serviria de moradia para mais de 30 milhões de pessoas. Vai, não serve de moradia. Como que mora aí dentro? Oxi. Como que mora? Manda assim disso. Justamente a atual população da cidade de Tóquio. E o seu custo com certeza estaria na casa do... Tipo, escolhe um nome pro meu gatinho. Zigurate. Ou chama ele de Bill. Aí você pode... Parei. Dos trilhões de dólares. Mas Zigurate é da hora, é hype, pô. Zigurate é um túmulo? Ué, mano, ele é foda que nem um túmulo, é isso. Tá maluco? Mas não é só aqui na Terra que esses projetos mega ambiciosos existem, já que existem projetos que visam construções humanas no espaço. A esfera de Dyson a esfera de Dyson seja a mais popular entre elas. Ela seria uma grande estrutura que seria colocada em torno do Sol para eu absorver toda a energia dessa estrela. Aí, ó, mano, isso eu queria que fosse realidade, tá? Isso daqui eu queria que fosse realidade. Que tipo assim, vai tomar no cu, Sol. Tá ligado? Tem que extrair ele mesmo, foda-se. Eu não defendo o Sol, não. Se especula que ela seria necessária em uma civilização futurística extremamente avançada com uma alta demanda de energia. Mas ela de longe não foi a única mega estrutura espacial proposta, já que temos outros casos, como porque tipo assim, querendo ou não, se tivesse essa construção da esfera de Dyson realmente funcionando como utopicamente era pra ser, a gente acabaria com o problema energético do mundo, não é? Mano, teria tipo energia infinita. Até o Sol morrer, né, no caso, né? Cilindro de O'Neill, proposto em 1976 pelo físico Gerard O'Neill, que se trata de dois grandes cilindros que seriam conectados por uma ponte que girariam em sentido contrário um do outro para assim gerar gravidade artificial. Dentro desse cilindro existiria um ecossistema que poderia comportar mas é melhor do que poluir o... E se esses mencionados anteriormente já parecem muito megalomaníacos, é porque você nunca ouviu falar de uma mega estrutura espacial hipotética que é conhecida como planeta de Birch. O planeta de Birch seria um planeta artificial oco que o seu núcleo seria nada mais, nada menos do que um buraco negro. Exatamente. E o que realmente assusta nessa estrutura é que ela possivelmente seria uma das maiores estruturas já pensadas por um ser humano. Afinal, esse planeta seria bem grande, mas bem grande, já que esse buraco...
Eu, criança, depois de saber que o Sol vai morrer em 2 bilhões de anos, não. Como que poluir o sistema solar é melhor que poluir o mundo? Eu não moro no sistema solar, eu quero que se foda. Aí, mano, joga o lixo no o buraco negro não suga tudo. Tá ligado? Faz o buraco negro ser um grande lixeira do universo. Tá ligado? Vai jogando tudo ali dentro, tá ligado? E aí, Canix, tudo bom? Sabe? Que se foda. Buraco negro no núcleo desse planeta artificial não seria um buraco negro comum, mas sim um buraco negro supermassivo, que tem milhões de vezes o tamanho do Sol, sendo buracos negros que geralmente são encontrados no centro de uma galáxia, Aí, como ó, é o doideira, caso do tá? Sagitários A, que se localiza no centro da Via Láctea. Como que tu fala as coisas mais absurdas com um sorriso no rosto? Cara, é porque eu sou um grande sonhador, gente. Se eu pudesse, eu faria isso, tá ligado? Por isso que o mundo não me deu poderes. Que sabia que eu seria poderoso demais com esse poder nas mãos. Esse planeta teria que ter, segundo alguns Tá lugares, cerca de 1 ano-luz de diâmetro. Exatamente. Então, para sua construção, seria necessário, basicamente, todos os recursos encontrados em uma galáxia. Talvez até mais de uma. Quero dizer, definitivamente mais de uma. Jogar lixo no espaço sonhador? Cara, na verdade, meu sonho maior é poder reciclar o lixo e o lixo virar dinheiro, tá ligado? Seria zica, tá ligado? Pô, imagina você reciclar todo o lixo que tem na sua casa, transformar em quinhentão. Nossa, perfeito. Nossa senhora, você ia viver de lixo. Dinheiro nem ia vir pra você. É, isso é o problema, tá ligado? Por isso que eu acho que é melhor jogar no espaço. Não tô falando pra ficar na deriva, tá ligado? Ia ficar feio, o sistema solar ia ficar feio. Novamente o pé Tinha no que jogar chão, dentro do voltando buraco para o negro. planeta Terra, uma das estruturas mais bizarras e assustadoras já pensadas pelo ser humano não está relacionada a uma estrutura como um prédio ou algo do tipo, mas sim um brinquedo, mais em específico uma montanha russa. É certo que muita gente tem medo de andar em uma montanha russa, Eu tenho medo, velho. existem histórias bem trágicas envolvendo esses brinquedos. Vocês gostam, gente, de andar de montanha russa? Eu tenho medo pra caramba, velho. Você é doido, mano. Eu não consigo andar nisso daqui, não, velho. Mano, e o pior, me falaram que é mó romântico ir na montanha russa com a namorada, né? Aí eu falei, mano, eu acho que não ia ser romântico se eu fosse com alguém que eu gosto, tá ligado? Imagina eu andando assim com a namorada, assim, junto na montanha russa, eu me cagando de medo, quase mijando nas calças, tenso pra caralho, morrendo de ansiedade. Eu não ia conseguir fazer nada. Eu ia descer da montanha russa, me cagar. Ia passar um vexame. Mas é claro que as Tá empresas maluco. que criam e mantêm esses brinquedos têm a preocupação de tentar trazer segurança para eles. O que não é o caso Tá doido, dos velho, nem ia dar, não. projetos mais sádicos já pensados, sendo conhecido como a Eutanásia Coaster. Essa é Olha o nome. Olha o nome da montanha russa. uma montanha-russa projetada pelo designer e engenheiro lituano Julijonas Urbonas em 2010 para o Royal College of Art de Londres. Seu projeto consiste Artista. em uma montanha-russa que tem o seu ponto máximo a 500 metros de altura. Ela é projetada apenas para uma pessoa, e ao atingir o ponto mais alto dela, o indivíduo logo em seguida desce pela montanha-russa em uma velocidade de 360 km por hora, passando Que isso? ainda em alta velocidade por 7 inversões ou loops no fim da montanha-russa. Logo você já deve ter percebido que essa Nossa montanha-russa foi senhora. projetada para matar o seu passageiro. E de fato, essa Montanha-russa é a ou chapéu intenção desse mexicano? projeto. Chapéu E mexicano é é aí aquele que que vem fica o nome girando? Eutanásia Coaster. É dito até que caso a pessoa não morresse ao fim do trajeto, ela poderia ir para um, Nenhum entre dos aspas, dois. segundo round. Sim, isso é bem mórbido. Obviamente, Que isso, essa cara? montanha-russa nunca foi construída. Não, pô, O seu projeto também é bastante de uma das polêmico, mai- levantando de uma questões das éticas maravilhas que também do estão mundo. presentes na prática da
da eutanásia em si. Inclusive, o conceito da eutanásia coaster inspirou a criação de um curta-metragem chamado H-Positivo, lançado em 2015, que conta a história de um rico empresário que, ao saber que possui uma doença terminal, decide financiar a construção de uma montanha-russa bem parecida com a eutanásia coaster, Cara, para pôr um que fim à ideia é sua essa, vida. velho? Que ideia é essa? E agora vamos direto para a capital da Tailândia, Bangkok, para falar de um prédio atrelado a algumas histórias e lendas. Em Bangkok, em 1990, se iniciou a construção de um grande edifício de luxo que ficou conhecido como Sathorn Unique Tower. Esse edifício estava sendo construído como edifício de luxo para acomodar pessoas da alta sociedade, com cerca de 185 metros de altura e 49 andares. Porém, apesar disso, a sua construção nunca foi finalizada, já que após 7 anos de construção, o projeto foi abandonado em 1997, como consequência de uma crise econômica que assolou diversos países do Sudeste Asiático naquele ano. Assim, o edifício permanece incompleto até os dias de hoje. E ao passar dos anos, a Unique Tower se tornou uma espécie de ponto de interesse alternativo na cidade de Bangkok, sendo um lugar muito visitado por exploradores urbanos. Hoje em dia, é possível encontrar diversos grafites nos interiores do prédio, que também serve de lar para morcegos e pássaros. O seu exterior também é usado para exibir outdoors publicitários, sendo que a entrada do prédio é proibida desde 2014. E além disso, essa edificação abandonada no meio da cidade também é alvo de muitas lendas urbanas que dizem que a estrutura é assombrada, fazendo até pelo amor de Deus, né? ganhar seu apelido de A Torre Fantasma, havendo até a clássica história que o terreno ter bastante em que o edifício foi construído era antes um cemitério. Mas a história mais bizarra em relação a essa construção ocorreu em 2014, quando se encontrou dentro desse prédio um turista sueco sem vida. O seu corpo foi encontrado por um fotógrafo local no 13º andar do edifício. E dada a forma como esse turista foi encontrado, parecia que ele tinha tirado sua própria vida em um dos banheiros do prédio. Esse indivíduo foi posteriormente identificado como Stig Hammarstein, mas até hoje não sabemos direito quais são as motivações e como esse turista foi parar lá. E é claro que esse caso adicionou mais misticismo às histórias de um turista ainda, né, velho? Desse prédio abandonado. Maluquice. E agora, rapidamente, eu gostaria de... O foda é que, tipo assim... Eu entendo que tem um monte de burocracia, um monte de coisa envolvida com isso, tá ligado? Mas fica uma estrutura gigantesca sem nada, velho. Isso daí é um bagulho que me tira dos nervos, tá ligado? Poderiam derrubar esse bagulho e fazer outra coisa, velho? Monta um shopping daquele tamanho, velho. Você é louco? Eu ia viajar pra visitar esse shopping, cara. Fica um negócio todo inútil lá, tá ligado? Todo destruído. Um prédio vazio, nem histórico é. Se fosse alguma coisa histórica, tudo bem, né? Acho que é perigoso demais derrubar. Ah, sei lá, mano. Não dá pra... Não dá pra reaproveitar, tá ligado? Vai tirando os bloquinhos, tá ligado? E vai guardando. Vai de cima pra baixo. É foda. Então, Guy, é complicado, mano. É complicado. Falar sobre alguns edifícios espalhados pelo mundo que tem uma arquitetura um pouco diferente, parecendo até cria uma caçamba enorme do tamanho do prédio. Aí derruba tudo pro lado, assim, ó, tá ligado? Vai jogando tudo pro lado ali, ó. Generais de super vilões de quadrinhos. Como é o caso desse teatro localizado em Gdansk, na Polônia, esse complexo comercial localizado em Pittsburgh, no estado americano da Pensilvânia, a Torre Velasca, localizada em Milão, na Itália, e esse prédio da empresa AT&T, que está localizado em Nova York, que é bastante críptico pelo fato dele não ter nenhuma janela. E isso me incomoda bastante. Mas é certo que a maioria dos prédios um pouco... Mano... Gente, inclusive, o Guy, eu não sei se você conhece, mas eu vi um vídeo no TikTok. Não sei se eu vou conseguir achar. Mas tem uma casa de milionário em São Paulo que é uma casa chamada Brutalidade. Brutalidade é o nome do conceito da arquitetura dela. É uma casa que parece o MASP, velho. Parece as paredes de brutalismo, isso. Parece as paredes de universidade pública. É igualzinho, mano. A casa é isso. Tá ligado? Eu não sei se eu acho bonito.
Eu não sei se eu acho legal, tá ligado? Mas é um cimentos manchado. Eu não sei. Se eu achar o vídeo aqui, eu mostro aqui depois desse daqui. Confortantes são partes de um ramo da arquitetura chamado brutalismo, Ah! que era muito Olha lá, olha lá! Ó! Caraca! Ó! Que isso, que isso, que isso? presente na Vai lá, União Pome, Soviética beijinho. e apresenta estruturas com formas mais geométricas e maciças. Como exemplo, temos a Embaixada Soviética em Cuba e a Academia de Ciências Russas localizada isso daí em é da Moscou. hora, hein? E falando nisso, existe um subreddit chamado r/Evil Buildings que tem justamente essa proposta de catalogar alguns prédios com arquiteturas Caraca, malignas. esse daí é da hora, esse daí é legal. Era pra ser opressivo a arquitetura? Agora eu Entendi. gostaria de falar sobre o que é talvez um dos experimentos mais absurdos feitos em um videogame, Ah, que é? foi feito no clássico jogo SimCity 3000, que é Ai, um que da hora, simulador pô. de construção e gerenciamento de cidade. Mano, na moral, gente, tinha uma época, eu não sei se eu posso chamar de hiperfoco, que eu acho que é meio errado eu falar isso, mas eu tava numa vibe de assistir uns caras fazendo um vídeo de Cities Skyline com uma cidade pronta, e aí os caras falaram assim, olha, coloquei um tsunami gigante aqui, vamos ver se a cidade sobrevive. E é um vídeo só de uma tsunami, assim, pegando, assim, na cidade, assim, tá ligado? Aí mostra o efeito do tsunami. Aí tem os das bombas, tem dos meteoros, tá ligado? Aí depois, ó, vamos ver o nome dessa família. Aí o cara colocava o nome da família, sei lá, família Silva. E aí depois tacava o meteoro em cima da família Silva. Falava, ó, vamos ver quem que sobreviveu da família Silva. Mano, eu ficava vendo muito esse bagulho do Cities Skyline, velho. E em um certo dia, um aluno de arquitetura filipino É chamado muito Vicente zica, velho. Bocasla decidiu se desafiar a zerar o SimCity 3000, um jogo que Eu não vi dá o pra vídeo daí, cara. necessariamente zerar, mas esse estudante estava Adoro Guy determinado também. a de alguma forma vencer o jogo, criando a cidade mais eficiente possível na sua visão. Ah, eu vi isso daí. O cara criou a cidade da sociedade perfeita, né? Entre aspas, né? Vicente ficou cerca de 3 anos tentando chegar à sua cidade ideal no jogo. Foram muitos Cara, olha saves que e doideira, diversas velho. horas para ele finalmente atingir o seu objetivo. E o resultado desse trabalho é a cidade que ele nomeou como Magna Santi, uma cidade baseada na roda da vida do budismo, a Bhava Chakra. Nessa cidade não existe mais crimes, devido a uma força policial praticamente onisciente, tendo uma população Cara, de cerca olha de 6 isso, milhões de velho. habitantes que não tem Olha acesso a isso. coisas como escolas, hospitais e um corpo de bombeiros, tendo uma expectativa de vida de mais ou menos 50 anos de idade, sendo que coisas como serviço de água são oferecidos por outras cidades próximas a Magna Santi, já que Vicente projetou a cidade para que nenhum espaço fosse desperdiçado, criando assim Tá uma cidade maluco, extremamente densa. Graças à força policial extremamente presente na cidade, os cidadãos de Magna Santi, apesar de viverem em uma situação bem precária, não se revoltam, vivendo em uma espécie de ditadura, onde, segundo o próprio Vincent, eles vivem como escravos em uma cidade que ninguém mais sai ou Doideira, entra, e mano. tem uma população estagnada há milhares de anos. Tudo isso projetado por Vincent Imagina o para calor aí, né? maximizar a eficiência da cidade em Deve detrimento ser do mó bem-estar chatão, da deve ser população. chatão. E apesar disso ser um conceito criado dentro de um jogo, por incrível que pareça, existiu algo semelhante a isso na vida real, já que em Hong Kong era possível encontrar uma área densamente populada Ô, louco. que era chamada de a cidade morada de Kowloon. O que viria a ser Kowloon era antes uma fortaleza militar e cidade Caralho, morada não sabia disso chinesa não. que tem a sua construção datada à dinastia Song, que durou de 960 a 1279, que Caralho, principalmente da hora, após mano. aquele território ser Não sabia apossado disso pelo não. Império Britânico, começou a se tornar uma região densamente habitada por civis, que só aumentou após a invasão de Hong Kong Pode pelo crer, Império Japonês durante a Segunda Guerra Mundial, onde Eu muitos fiquei sabendo dessa cidade por causa do Digimon. Digimon? Não é por causa do Adventures não, né?
Os fugitivos e refugiados da guerra encontravam um abrigo em Kowloon. Logo, principalmente a partir dos anos 50, Kowloon se tornou uma região bastante populada, apesar do seu pequeno tamanho. Em toda a sua O existência, a Cyber cidade Sleuth, murada entendi. abrigou até 50 mil habitantes que viviam em um espaço de apenas 26 mil metros quadrados, fazendo Kowloon ser um dos lugares mais densamente populados. Caralho, mano, é feio, né, velho? Olha, que doideira, mano. Bizarro, velho, bizarro. Mano, inclusive, tipo assim, eu sou uma pessoa muito consciente da minha situação financeira, né? E aí, gente, eu fui num lugar, é doideira, mano. Quem mora em São Paulo, eu acho que já viu. Vocês já foram no World Trade Center de São Paulo? Mano, eu achei aquilo doideira, tá, velho? Eu nunca tinha visto um bagulho daquele jeito, mano. Mano, é tipo... Mano, é um local que era pra ser uma cidade corporativa, tá ligado? Que é tipo assim... Tem um prédio gigantesco de escritórios. É lá que tem escritórios do Meta, né? Do Facebook, etc. Instagram, WhatsApp, tá tudo lá. Tá ligado? Fora esses escritórios, tem ainda... Ele é interligado com uma parte de um hotel de luxo de São Paulo lá. Que fica... A maioria dos empresários também ficam por lá. E junto, conectado ainda, tem um shopping. Tá ligado? É um lugar que tem esses três bagulho tudo no mesmo lugar. Então, tipo, a pessoa que tá no hotel vai trabalhar, trabalha, tem o lazer ali no shopping, volta pro hotel. E aí, beleza, faz isso, tá ligado? É basicamente isso. Do lado daquele Carrefour gigante. Não lembro se tinha um Carrefour lá, eu só vi o hotel lá e o lugar, mano. É gigantesco, velho. Da história da humanidade. Kowloon era doideira, constituído mano. por 300... Mano, parece bagulho de filme, tá? Porque, tipo, você entra no elevador, aí beleza, você tá aqui no elevador, aí você pode ir pra um outro elevador que só dá acesso aos hotéis, tá ligado? Aí você vai lá e dá acesso aos andares do hotel. E aí do hotel você pode descer direto no shopping, tá ligado? Ou direto nos escritórios. Mano, é doideira, velho, é doideira. Os arranha-céus que eram construídos um em cima do outro. Logo, pelas fotos da cidade, é possível ver que ela lembra bastante... E eu juro pra você, gente, o elevador, ele é do tamanho do escritório aqui que eu tenho. O elevador deles lá, os elevadores, né, no caso, é do tamanho do meu escritório, gente. É gigante, cabe tipo umas 25 pessoas de pé. Tá ligado? Suave. Tranquilo, ainda sobra espaço. Uma cidade distópica, que veríamos em algum filme de cyberpunk. É maluquice, mano. É dito até que as vielas entre os prédios eram bastante escuras, com pouca luz nas áreas comuns da cidade. Zoado. E se isso não fosse o suficiente, Kowloon era considerado um território onde as leis do governo de Hong Kong não chegavam. Quem de fato governava a cidade eram tríades, que são organizações criminosas chinesas muito parecidas com as máfias. E pelo fato da lei não ser aplicada lá, Kowloon também se tornou um refúgio para diversas práticas ilícitas, como a compra e venda de drogas, prostituição e jogos de azar, além de muitos profissionais como dentistas e médicos que mas não ainda conseguiam existe trabalhar de fato em Hong Kong iam buscar trabalho ilegalmente em Kowloon. O governo britânico decidiu em 1987 demolir completamente a cidade morada, já próximo do Reino Unido transferir novamente Hong Kong para a China. A demolição se iniciou em 1990. Caramba, que doideira, mas e as pessoas que moravam aí? O que aconteceu? E terminou logo no ano seguinte, em 94, com todos os habitantes e comerciantes que atuavam na cidade recebendo uma indenização pela sua casa e seu comércio ser demolido. Atualmente, onde existia a cidade murada, está localizado um parque público que leva o mesmo nome da cidade que uma vez existia ali, que está lá em memória do que foi talvez um dos lugares mais sinistros para se viver na memória recente. Maluquice, hein, mano? Que doideira, velho. Mas pior que a ideia desse lugar também é todo cagado, né?
Pelo amor de Deus, velho. Então eu acho que é isso. Essas foram algumas construções humanas um pouco assustadoras. Novamente um tema um pouco diferente, então eu Cara, mas é um tema bom, velho. É um tema da hora, né? Tipo, espero que de verdade normalmente vocês não tenham é. gostado do Eu vídeo. não Se vejo sim, não se esqueça de esse comentar tema aí assim embaixo, sendo deixar o seu like e se sendo inscrever no canal cogitado, para tá mais ligado? vídeos como esse no futuro. Legal, E no legal. mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Da hora, da hora. Só não achei assustador. É, assustador. Acho que é assustador, assim, no caso, tipo, de pensamento magnâmico. É isso que fala? Não sei. Não sei dizer. Deixa eu procurar aqui. É, mas vídeo bom, tá, ô Semideus? Deixa eu procurar a Casa Brutalista aqui.